Vocês sabiam que a cãibra é um problema na respiração celular? É isso mesmo. Para produzir energia, a célula utiliza duas formas básicas: a respiração aeróbica, que é completa e envolve três etapas, que é a via glicolítica, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, onde tem a necessidade da presença do oxigênio como aceptor final de elétrons. E a segunda forma é por meio da fermentação. No caso das nossas células, a fermentação é do tipo lática, produzindo como produto o ácido lático. A fermentação acontece nas nossas células de forma normal e homeostática. Quando uma pessoa realiza um exercício extenuante, quando ela está desidratada ou com alguns problemas de saúde, essa fermentação lática aumenta em quantidade, produzindo excesso de ácido lático, que é uma substância ácida e tem no próprio nome isso. Essa substância ácida é como se ela apresentasse uma toxicidade quando está em excesso para os músculos, que começam a ter espasmos, levando a uma dor aguda, que é a cãibra. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos, aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Nós vamos dar o pontapé inicial agora no metabolismo. Para que a gente possa entender o metabolismo e toda a via metabólica, é necessário entender de bioenergética, e eu já tenho aulas a respeito desse assunto e sugiro que vocês retornem e assistam de forma cronológica para que possa fazer sentido. Nós vamos começar a discutir agora o metabolismo dos carboidratos, o metabolismo dos glicídios. E o principal carboidrato estudado é a glicose, porque é o principal carboidrato presente nos polissacarídeos que nós nos alimentamos. Por exemplo, o amido proveniente de alimentos de origem vegetal. Quando essa glicose entra na corrente sanguínea, passa pelo intestino, sofre absorção, ela vai para a corrente sanguínea e é distribuída para as células. Dentro das células, a glicose pode realizar várias reações, pode produzir vários compostos, mas a principal função e a função imediata é geração de energia na forma de ATP. Só que esse processo envolve combustão, envolve a presença de oxigênio, mas precisa acontecer a temperatura e pressão constantes, liberando energia livre, para que tenha pouca perda na forma de calor, como a gente já viu na bioenergética. Então, para que a glicose consiga realizar esse processo e extrair o máximo de energia química que ela possui, para transferir essa energia para o ATP, que será utilizado pela célula como moeda energética, e é o ATP que vai ser quebrado para liberar energia na forma de trabalho, energia mecânica, possibilitando a célula realizar as suas diversas atividades. Para que isso aconteça, a glicose vai passando a sua energia química de molécula em molécula, realizando diversas reações químicas em diversas etapas dentro da célula. A primeira etapa é a via glicolítica ou glicólise, e é exatamente essa parte que nós precisamos entender agora para que possa fazer sentido e a gente dê continuidade nos próximos assuntos. Tudo bem? Bom, vamos iniciar a aula e antes disso eu já queria pedir para que vocês se inscrevam no canal para que possa chegar notificações e vocês serem avisados de novas ideias, de novas aulas e de qualquer informação que eu coloque no canal. Bom, vamos pensar aqui então, e eu intitulei essa aula de metabolismo anaeróbio. Então, existem dois tipos de metabolismo, o aeróbio, que é quando tem a presença do oxigênio, e o anaeróbio, quando não tem a presença do oxigênio.
A via glicolítica, ela é a primeira via e ela pode acontecer tanto quando a célula vai realizar respiração aeróbica completa, quando ela vai realizar fermentação. Então, a via glicolítica, ela é comum para as duas formas de obtenção de energia, como eu mencionei na introdução dessa aula. Mas, se não tiver oxigênio presente, a célula ainda continua conseguindo fazer a via glicolítica ou a glicólise como única fonte ou como única forma de produção de energia na forma de ATP. Então é isso que a gente precisa entender a partir de agora. Na via glicolítica, nós temos 10 reações enzimáticas sucessivas. Vão acontecendo reações, como eu expliquei no finalzinho da aula de enzimas, o substrato é convertido pela enzima no seu produto. E o produto dessa reação passa a ser o substrato da reação seguinte, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês as 10 reações enzimáticas, com o nome das enzimas, com os cofatores e as vitaminas que são necessárias para que esse processo ocorra, mas em um outro momento. Nessa primeira aula, eu escolhi gravar informações necessárias para que a gente possa entender o objetivo da via glicolítica. Sem entender o objetivo da via glicolítica, a gente não consegue entender o resto do processo. Então, veja bem, a glicose vai passando para compostos diferentes, vai formando compostos diferentes em 10 reações enzimáticas bioquímicas sucessivas. E o produto final da via glicolítica é o ácido pirúvico, que pode ser chamado também de piruvato. Aqui a gente já começa a explicar alguns detalhes. Veja bem, a glicose, eu representei ela na forma cíclica, mas ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então veja bem, cada vértice dessa molécula cíclica contém um átomo de carbono e aqui em cima tem um carbono livre. Portanto, a glicose tem 6 carbonos. Uma molécula de glicose, como eu representei aqui, gera sempre 2 moléculas de piruvato ou de ácido pirúvico. Porque, veja bem, o piruvato tem 1, 2, 3 carbonos. Até esse momento aqui na via glicolítica não tem perda nenhuma de átomos de carbono. Apenas transferência de prótons e elétrons que nós já vamos discutir. Então, os 6 carbonos que estavam presentes na glicose na primeira reação, eles têm que aparecer no ácido pirúvico na 10ª reação. Portanto, sempre uma glicose gera 2 ácidos pirúvicos ou 2 piruvatos. Qual que é a diferença do nome? Ácido pirúvico é porque tem função orgânica ácido carboxílico, COOH. Esse hidrogênio é um hidrogênio ácido, ele pode ser captado. Quando esse hidrogênio deixa de estar presente, ele passa a ser um sal, e o nome desse sal é piruvato. Quem explica isso é a química orgânica, então eu estou explicando por que aparecem os 2 nomes. Em meio biológico, dentro das nossas células, normalmente esse hidrogênio não está presente. Por isso é até mais comum a gente ouvir o termo piruvato do que ácido pirúvico. Quando tem o hidrogênio ácido pirúvico, quando o hidrogênio não está presente, piruvato. Essa é a via glicolítica ou glicólise. Beleza. Mas para que isso tem que acontecer? A gente tem que entender as coisas importantes, os eventos importantes da via glicolítica. A primeira coisa que nós temos que dizer aqui é o seguinte: a via glicolítica ela é exclusiva dos carboidratos. Lipídios e proteínas, na forma dos aminoácidos, também geram energia, mas eles não participam da via glicolítica. Então, a glicólise é exclusiva dos carboidratos. Ela acontece em várias reações sucessivas com a participação de enzima, porque ela vai liberando energia química na forma de energia livre. Reações endergônicas, reações exergônicas, que nós já discutimos na bioenergética. E com isso ela tem pouca perda na forma de calor, tudo bem?
e aí gera o piruvato. Agora, o que aconteceu dentro da via glicolítica que nós não podemos esquecer, que é extremamente importante e muito cobrado? Olha só, nas primeiras 5 reações das 10 que nós temos na via glicolítica, nós denominamos de fase preparatória. Nessas 5 reações, todos os compostos gerados ainda possuem 6 carbonos. Então, a glicose é convertida no segundo produto, que eu vou mostrar com detalhes, tá ok? Esse segundo produto é transformado no terceiro, até chegar na quinta reação, todos os compostos ainda possuem 6 carbonos. E nesse momento, a célula precisa fornecer energia para que as 5 reações possam acontecer. Então, na verdade, a célula empresta uma energia que ela já possui para realizar essas 5 reações, para que depois o ATP comece a ser formado. Então, isso é fundamental para a gente entender. Olha aqui. Nas reações 1 e 3, nós precisamos quebrar o ATP que a célula já possui, liberando ADP. Olha só, adenosina trifosfato, adenosina difosfato, quer dizer, perdeu um grupo fosfato. Quando esse grupo fosfato é retirado do ATP, libera energia mecânica para a célula realizar atividades. Nós já discutimos isso. Para onde esse grupo fosfato vai? Para as moléculas que participam da reação 1 e da reação 3. Então, na verdade, na reação 1 e 3, elas são endergônicas. A célula tem que fornecer energia por meio da quebra do ATP para que as reações aconteçam. Então, olha aqui, ó, tem gasto de energia, tudo bem? Essas reações 1 e 3 é fundamental, porque o ATP doa grupo fosfato para os compostos que participam dessas duas reações. Quando a gente retira o fosfato do ATP, ele libera uma energia que permite a reação acontecer. Mas eu já disse que quando a gente vai ligar fosfato em uma molécula, isso aí exige uma quantidade grande de energia, porque retirar fosfato libera energia. Inserir fosfato gasta energia para acontecer, tudo bem? Então, a primeira reação e a terceira são reações endergônicas. O ATP doa fosfato para as moléculas se transformando em ADP. Então, houve gasto de energia. Nas 5 últimas reações, a gente chama de fase de pagamento. O que significa isso? A célula emprestou 2 ATPs. Olha só, vamos entender. Por que 2? Porque na reação 1 gasta 1 ATP, na reação 3 gasta mais 1 ATP. Portanto, 2 ATPs foram gastos pela célula. Nas 5 últimas reações, a célula vai receber o pagamento. Então, agora começam de fato a ser produzidos os ATPs. Tudo bem? Antes de falar da produção de ATP, vamos falar aqui da importância do evento da reação 6. Olha só, nós já discutimos o NAD oxidado e o NAD reduzido. NAD é uma molécula química transportadora de prótons e elétrons. Essa é a função do NAD. O NAD recebe hidrogênios, que nós denominamos de prótons, e transfere esses hidrogênios que são ricos em energia química. Para onde o NAD reduzido, que é o NADH, tem que chegar? Ele tem que entrar na mitocôndria, porque esse processo está acontecendo no citoplasma da célula. Depois que esses NADs foram produzidos, os reduzidos, eles vão para a mitocôndria, para lá na mitocôndria, no processo conhecido como fosforilação oxidativa, gerar ATPs. Um NADH reduzido, pessoal, ele consegue gerar cerca de 2,5 ATPs. Nós vamos entender essa contabilidade quando a gente for estudar fosforilação oxidativa. Ou seja, 2 NADs conseguem produzir 5 ATPs. Então, na reação 6, a redução que acontece no NAD aqui, ó, é uma redução rica em energia. Só que esses NADs reduzidos, eles só vão gerar ATP de fato se eles entrarem na mitocôndria e atingirem a fosforilação oxidativa. Na via glicolítica, eles não são utilizados. Foi gerado e serão utilizados na fase 3 da respiração aeróbica completa. Tudo bem?
E por fim aqui, ó, nas reações 7 e 10, aí sim são reações que liberam uma energia, a reação aqui é exergônica, libera uma energia tão grande que é suficiente para a gente pegar aqui um fosfato inorgânico, inserir no ADP, gerando ATP. Veja bem, para eu pegar um grupo fosfato e colocar no ADP, são requeridos, são necessárias 7.300 calorias. Então, essas duas reações liberam mais caloria do que essa quantidade de 7.300. Elas são muito exergônicas. Liberam cerca de 12.000 calorias livres, que vão ser utilizadas para impulsionar a ligação de um fosfato inorgânico ligado no ADP, que são transferidos pelas moléculas que participam da reação 7 e 10. Então, veja bem, na reação 7 e 10, os compostos que tinham grupo fosfato liberam esse grupo fosfato e a liberação desse grupo fosfato libera uma energia suficiente para ligar esse fosfato no ADP, formando moléculas de ATP. Todas as vezes que ATP é formado fora da fosforilação oxidativa, que é a fase 3, a gente diz que esse ATP foi formado ao nível do substrato. Que substrato é esse? O substrato 7 e o substrato da reação 10, que nós vamos aprender e discutir todos eles, conhecendo inclusive a sua estrutura química. Aqui eu estou mostrando o movimento e os eventos importantes que a gente tem que entender da via glicolítica para que possa fazer sentido. Para que a via glicolítica acontece? Ela acontece para reduzir os NADs e para gerar ATP a nível do substrato. Veja bem, nas 5 últimas reações, a glicose agora foi partida ao meio. Então agora existe 3 carbonos de um lado e 3 carbonos do outro. Então tudo o que acontece da 6ª reação em diante acontece em dobro. Eu vou mostrar isso com detalhes quando eu desenhar as moléculas. Por isso que são reduzidos 2 NADs, porque a gente já tem 2 compostos na reação 6, está tudo acontecendo em dobro. Na reação 7 a gente já tem 2 compostos, então são gerados 2 ATPs na reação 7 e 2 ATPs na reação 10, portanto 4. Olha só, eu gastei 2 aqui, ó. 1 ATP na reação 1 e 1 ATP na reação 3. Gastei 2. Depois a célula produziu 4. Ela produziu 2 ATPs na reação 7 e produziu mais 2 ATPs na reação 10. Quer dizer, a via glicolítica pegou 2 ATPs emprestados e pagou na forma de 4. Então, quantos ATPs livres vão existir na célula a partir da via glicolítica? 2. Isso aqui costuma cair muito em provas, porque pode aparecer a pergunta de 2 formas. Se perguntar para a gente, por exemplo, numa questão aí, quantos ATPs são gerados na via glicolítica? A resposta é 4, tá ok? Por quê? 2 ATPs são gerados na reação 7 e 2 ATPs são gerados na reação 10. Só que não foi saldo líquido, porque a célula precisou fornecer 2 para a reação 1 e 3 acontecer. Então, produziu 4. Se pergunta quantos ATPs são gerados de forma livre ou líquido, um saldo líquido, aí são 2, porque gera 4, mas a célula já tinha emprestado 2. 4 menos 2 igual a 2. Então, quantos ATPs são gerados? 4. Quantos ATPs de saldo líquido ou livre? 2. Tudo bem? Depende de como a pergunta é realizada. Ok? Para finalizar essa parte aqui do quadro, vamos entender o seguinte. Quando foi gerado o ácido pirúvico, ainda existe muita energia química nesse composto aqui. Então, cerca de 10% apenas da energia extraída da glicose acontece na via glicolítica. Os outros 90% da energia livre vão ser transportados para o ciclo de Krebs,
que é a segunda etapa da respiração aeróbica, e principalmente para a terceira fase, que é a respiração, a fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons. Se então acontece só a via glicolítica, a energia extraída é muito pequena, o restante vai ser convertido, tudo bem? Então aqui agora pode acontecer duas coisas básicas com o ácido pirúvico. E aí, para a gente entender isso, a gente precisa entender as necessidades e o que deve ter dentro de uma célula para que o piruvato siga o seu caminho, tudo bem? Então vamos aqui aos destinos do piruvato. Veja bem, o piruvato então contém muita energia química ainda que pode ser utilizada para produzir ATP. Agora, quando o ácido pirúvico foi produzido na via glicolítica, a célula precisa de duas coisas básicas. Ela precisa de mitocôndria e ela precisa da chegada de oxigênio. Tem que chegar oxigênio, porque na terceira etapa, que é a fosforilação oxidativa, o oxigênio participa de forma efetiva e nós vamos entender isso, tudo bem? Então, se a célula tem mitocôndria e se ela possui oxigênio suficiente, o ácido pirúvico vai sofrer uma reação produzindo um composto que vai entrar na mitocôndria. Mas aqui a gente está discutindo o metabolismo anaeróbico, ou seja, nós estamos discutindo uma situação em que ou não existe mitocôndria ou o oxigênio não está chegando. Então veja bem, exemplo de célula que não tem mitocôndria, a hemácia. Os eritrócitos não têm mitocôndria. Então quando a mitocôndria não existe na hemácia, ela é uma célula que precisa de energia. Como que a hemácia produz energia? Através da via glicolítica. Só que olha só um detalhe importantíssimo para a gente entender de fato o que acontece com o piruvato em situações onde não há a presença do oxigênio. Veja bem, na reação 6, os NAD oxidados eles foram reduzidos até NADH. E esse NADH ele só vai ser utilizado lá na fosforilação oxidativa dentro da mitocôndria. Se a célula não tem mitocôndria ou se ela não tem oxigênio suficiente, esse NADH reduzido ele precisa voltar a ser oxidado, porque senão vai começar a acumular muito NAD reduzido e a via glicolítica ia cessar. Ou seja, a única forma de produção de energia que essa célula possui iria deixar de existir. Então, a função desse processo anaeróbico aqui, em relação ao destino do piruvato, não é produzir mais energia, mas sim reoxidar os NADs para que a via glicolítica possa continuar acontecendo e aquela célula continue tendo energia para realizar trabalho. Isso aqui é um pouco complexo, mas é fundamental entender esse processo, porque isso é muito cobrado em prova. Então vamos aos detalhes. Em situação de anaerobiose, o que é isso? Sem oxigênio, tá ok? Como que isso pode acontecer? Quando uma pessoa realiza uma atividade extenuante, um exercício físico, principalmente pessoas sedentárias, quando ela está desidratada, quando tem algum problema de saúde já, anteriormente. Então tudo isso pode levar à falta de oxigênio na célula. Se não tem oxigênio, a célula tem que fermentar. Qual que é a função da fermentação? Reoxidar os NADs para que a via glicolítica possa continuar acontecendo. Nas células humanas, principalmente, a fermentação ela é do tipo lática. Ou seja, olha aqui, o piruvato, ou ácido pirúvico, duas moléculas de ácido pirúvico, são convertidos em duas moléculas de lactato, ou ácido lático. Sem o hidrogênio aqui, é o sal que é chamado de lactato, com o hidrogênio aqui é chamado de ácido lático. Então veja bem, o piruvato tem 1, 2, 3 carbonos. O lactato tem 1, 2, 3 carbonos. Então aqui não tem perda de carbono. É só a conversão do piruvato em lactato. Esse processo é feito por uma enzima conhecida como lactato desidrogenase.
Para que esse processo tem que acontecer? Olha aqui para que ele tem que acontecer. Ó. Porque nós temos dois NADs reduzidos que foram gerados na reação 6 e eles precisam reoxidar para que a reação, né, para que a via glicolítica continue acontecendo. Senão vai começar a faltar NAD oxidado. E olha só o que acontece. Prestem atenção aqui, pessoal. Eu mostrei para vocês aqui, ó, dois hidrogênios destacados em amarelo. Os hidrogênios eu costumo colocar aqui na cor laranja. Aqui eu coloquei dois hidrogênios amarelos. De onde vieram esses dois hidrogênios que estão presentes no lactato, mas não existiam no piruvato? Vieram do NAD. Ó. O NAD doa 2 hidrogênios para o ácido pirúvico, convertendo ele no lactato. Então, para que é gerado o ácido lático na fermentação lática? Porque os NADs precisam reoxidar, precisam voltar a ficar na forma oxidada para que a via glicolítica não cesse. Porque olha só, na reação 6, a via glicolítica precisa de NADs oxidados. Se eles estão reduzindo, mas não estão indo para a fosforilação oxidativa, eles não estão sendo gastos, mas eles precisam voltar a reoxidar. Como que a célula encontrou uma forma de controlar isso e de converter os NADs reduzidos em oxidados? Fazendo fermentação. Na célula humana, fermentação lática, tudo bem? Isso ocorre naturalmente nas nossas células diariamente, mas em concentrações homeostáticas, em concentrações controladas. Quando uma pessoa está com falta de oxigênio por exercício extenuante, desidratação ou problema de saúde, começa a acontecer muita fermentação. Porque se não está chegando oxigênio, nem a cadeia transportadora de elétrons, nem o ciclo de Krebs acontecem. Então está sendo produzido muito lactato. Lactato é uma molécula ácida que pode levar, dentre outros problemas, o aparecimento de cãibra, que eu expliquei na introdução dessa aula. Tudo bem? Só que o ácido lático ou lactato, ele vai ser transformado em glicose. Então a nossa célula não desperdiça nada. Esse excesso de lactato vai para o fígado e o fígado converte o ácido lático em glicoses que serão utilizadas por outras células. Só que quando tem lactato em excesso, esse processo se torna um pouco mais lento, ácido lático se acumula no sangue, levando a problemas de saúde. Tudo bem? Bom, e uma outra forma de fermentação muito importante, principalmente para a área indústria, acontece principalmente nas células de micro-organismos. Os micro-organismos também, quando tem falta de oxigênio, eles não conseguem fazer respiração aeróbica completa. Então, para obter energia para a célula, os micro-organismos também realizam só a via glicolítica, só utilizam glicose até piruvato. E o processo é o mesmo. Os NADs oxidados estão sendo reduzidos na reação 6. Então, se não estão sendo gastos lá na fosforilação oxidativa, porque ela não está acontecendo, eles têm que voltar a oxidar de alguma forma para que a via glicolítica continue acontecendo. Senão vai faltar energia na célula, vai faltar ATP. Como que a célula dos micro-organismos fazem isso? Convertem o piruvato em etanol, em álcool. E esse álcool é utilizado na indústria, principalmente na indústria de bebidas, para obtenção do álcool em bebidas fermentadas. Tudo bem? Só que a fermentação do tipo alcoólica, ela acontece em 2 etapas. Primeiro, o piruvato é convertido em acetaldeído. E olha o que aconteceu de diferente aqui. O piruvato tem 1, 2, 3 carbonos, como a gente já falou. Tem 2 piruvatos aqui, né? E ele é convertido em acetaldeído, que tem só 2 carbonos. Então, olha só. 1, 2, 3 carbonos vezes 2, 6. Aqui tem 1, 2 carbonos vezes 2, 4. Quer dizer, de piruvato até acetaldeído teve perda de 2 carbonos. Como que esses 2 carbonos saem? Saem na forma de dióxido de carbono, CO2. Por isso sai 2 CO2. 1 carbono aqui vezes 2, 2 carbonos. Então, 2 carbonos do piruvato na fermentação alcoólica são perdidos na forma de dióxido de carbono. E a enzima piruvato descarboxilase, através
da ação de uma coenzima, né, de uma vitamina, e do íon magnésio, que é um cofator, converte o piruvato em acetaldeído de forma irreversível. Repare que aqui a setinha está para os dois lados. Quer dizer, a gente consegue produzir ácido pirúvico a partir de lactato, porque a reação, dependendo da situação, pode acontecer para o lado da formação do piruvato. Essa reação eu coloquei setinha somente para a direita, porque ela é irreversível. Uma vez que o acetaldeído foi formado, liberou CO2, que é um gás. Esse gás não volta a se ligar aqui no acetaldeído para formar o piruvato de novo. Então, formou o acetaldeído, ele só tem o caminho de baixo para seguir. Então, duas moléculas de acetaldeído que foram formados, eu repeti eles aqui, que é um aldeído, né, C-OH, é convertido em etanol ou álcool. Olha o que aconteceu aqui. De acetaldeído para álcool, apareceram dois hidrogênios que não existiam. Observe, eu coloquei os hidrogênios em amarelo. De onde vieram esses hidrogênios? Dos NADs que estão reduzidos, que precisam reoxidar. Onde esses NADs reduzidos foram produzidos? Na reação 6 da via glicolítica. Então, para que a via glicolítica continue acontecendo, aqui na segunda etapa da fermentação alcoólica, o acetaldeído é convertido em etanol, né, no álcool, pela ação da álcool desidrogenase, e o NAD que estava reduzido doa os seus hidrogênios, os seus prótons, para o acetaldeído, convertendo ele no etanol. Esses dois hidrogênios aqui, então, vieram do NAD que estava reduzido. Um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Como são duas moléculas, pessoal, acontece em dobro, por isso eu representei dois NADs reduzidos, formando dois NADs oxidados, que agora estão prontos novamente para participar da reação 6, permitindo que a via glicolítica continue o seu processo de geração de energia na forma de moléculas de ATP. Tudo bem? Então, a fermentação, tanto lática quanto alcoólica, acontecem para que os NADs que foram reduzidos e não vão participar da fosforilação oxidativa, conseguem ser reoxidados para que a via glicolítica não cesse e continue gerando energia. Tudo bem? Se tem oxigênio e se tem mitocôndria na célula, o processo não vai precisar de fermentação. Vai acontecer a respiração aeróbica completa, que envolve 3 etapas: a via glicolítica, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Mas para entender esses processos, nós vamos aos poucos explicando, estudando e entendendo bem devagar e de forma significativa. Tudo bem? Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido essa aula, que faça sentido para que a gente possa dar continuidade na disciplina e no conteúdo de bioquímica. Contem sempre comigo.